Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo de Clubes 2025, segunda rodada. A primeira rodada, os brasileiros foram bem, poderia ter sido excelente, né? Poderia ter sido excelente, já que os dois empates que tivemos, os brasileiros foram muito superiores. Eram para ter vencido o jogo. Os empates do Fluminense e Palmeiras é, contra dois europeus, né? O Palmeiras empatou com o Porto e o Fluminense empatou com o Borussia Dortmund, um português e outro alemão, mas os dois, os brasileiros poderiam ter vencido. Tá tendo muita reclamação, né? Muita reclamação dos europeus, dos clubes europeus em relação a esse Mundial, né? Porque a principal reclamação é que eles estão no fim da temporada, né? É pertinente a reclamação? Sim, é pertinente. Mas eu nunca vi nenhum clube europeu reclamar disso quando tem um Mundial de Clubes em dezembro. Porque o Mundial de Clubes em dezembro, os europeus estão na metade da temporada, estão com a preparação física em dia. E os brasileiros estão no final de temporada. Ah, então para todo mundo pode no final de temporada. Só não pode para os europeus. Sabe o que isso está me parecendo? Bengala. Né? Já estão tentando arrumar uma bengala para se acontecer alguma coisa fora do que eles imaginam. O que se imagina? O campeão ser europeu. O que se imagina? Chegar na semifinal quatro times europeus. Ou não é isso? Eu acho que se imaginava até umas quartas de final só com europeus. Ou 80, 70% de europeus. Mas, do jeito que a coisa começou, não me parece. Então, já começa a. O que eles estão falando é real? Lógico que é real. Eles estão no final de temporada, eles estão remontando, muitos times remontando o elenco. Dá um exemplo. O Manchester City teve uma temporada horrorosa. Horrorosa. Tá? Vi lá o presidente do Porto reclamar. Mas o presidente do Porto tá de sacanagem. O time do Porto é ruim já tem algum tempo. O Porto não fez um jogo abaixo contra o Palmeiras porque eles estão cansados. O time do Porto é fraco, porra. O time do Porto é fraco. Então o time do Porto, em dia fisicamente ou não, sinceramente não ia mudar muita coisa. Mas aí fica mais fácil colocar a culpa toda na preparação física. Toda na preparação física. Não é que não seja verdade, mas tudo é culpa da preparação física. Sabe o que me parece também? Sabe aquela criança, dono da bola? Ah, vamos jogar. A bola é minha. Mas aí, se eu não quiser, eu tiro a bola. Sabe aquele moleque que era o dono da bola? Tá aparecendo os clubes europeus. Ah, não. Só vai acontecer comigo, porque a bola é minha. Talvez, né? Após esse mundial se tenha uma outra visão, né, em relação ao panorama do futebol. Óbvio que você pegar um time europeu com condicionamento físico em dia é uma coisa. Eles em final de temporada é outra. Lógico, isso aí todo mundo sabe. Porém, a gente pode
assistir algumas situações e fica muito claro que a Europa tem sim times gigantes, mas não é a Europa toda que é superior ao restante do mundo. Pô. Tem times na Europa que no Campeonato Brasileiro ia brigar para não cair, porra. Tem times na Europa lá que estão disputando, que se disputa o Campeonato Brasileiro e fica da metade da tabela para baixo, porra. Então, vai ter algumas coisas que dá para se analisar. Lógico, não estão os principais times nessa Copa do Mundo, tem muito time gigante fora, né? Barcelona, Arsenal, dentre outros que estão fora, mas mesmo assim você consegue ter uma ideia um pouco melhor. Até para você ver outros cenários, outras culturas, outros campeonatos, a você ter uma ideia. E aí, você ter uma ideia de realmente a proporção que é o Campeonato Brasileiro. A que nível está o Campeonato Brasileiro? Que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo do mundo, isso aí é certo. Nenhum outro campeonato na Europa tem tantos candidatos ao título igual o Campeonato Brasileiro. Não tem. Nem na Champions. Nem na Champions. Tem. Agora, a que nível tá? A que nível está o Campeonato Brasileiro? Isso. A gente pode começar a ter uma ideia melhor. Mas os europeus estão reclamando, né? Em uma parte, como eu falei, eu concordo, em outra, não. E nessa segunda rodada, teremos aí mais confrontos de brasileiros com europeus. Agora, no nível bem mais pesado do que na primeira rodada. Porque na primeira rodada tivemos Porto e Borussia Dortmund. É um nível. Nesta segunda rodada, a gente tem o PSG, que é o atual campeão da Champions, e o Chelsea, que já investiu 500 milhões para reforçar o time. Então, o sarrafo deu uma subida muito considerável, né? Muito considerável. Mas os brasileiros, pela primeira rodada, mostraram que dão para jogar. Óbvio, os favoritos são eles. Mas você analisando algumas situações, né, usando algumas estratégias, você vai poder competir e, quem sabe, surpreender. Não vai ser fácil. A vida do Palmeiras e do Fluminense contra os europeus foi bem menos complicado do que vai ter a dupla Flamengo e Botafogo. Né? O Botafogo pega o PSG, ou seja, é o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions. E o Flamengo vai pegar o Chelsea. Então, são confrontos bem mais pesados do que tivemos na primeira rodada. Então vamos lá para a nossa análise, para o nosso palpite dos jogos dos brasileiros na segunda rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Reserva com uma Grande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Reserva com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E agora o YouTube disponibilizou o Hypar, que é uma maneira de você pontuar os vídeos que você assiste. É simples. Assim que você curtir, vai aparecer uma janelinha escrito Hypar. É só você clicar no Hypar que você vai estar ajudando o canal a crescer. E você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Então, além de curtir, não esqueça de hypar o vídeo que você está assistindo. Vamos lá, cara. Teremos 2 brasileiros jogando nesta quinta-feira, dia 19, que é o Palmeiras e o Botafogo. Na sexta-feira, dia 20,
teremos o Flamengo. E no dia 21, no sábado, teremos o Fluminense. Bom, vamos começar aqui pelo Palmeiras. O Palmeiras pega o time árabe, o Al-Ahly, que fez um jogo contra o Inter Miami, foi o primeiro jogo no sábado, e empataram em 0-0. O time do Al-Ahly me pareceu ser melhor do que o Inter Miami. Eu acho até, posso estar enganado, que o Al-Ahly vai dar mais trabalho ao Palmeiras do que o Porto. Acho que o Palmeiras vai ter mais trabalho com o Al-Ahly do que teve com o Porto. E vou ser bem sincero, o Porto corre muito risco de não se classificar, tá? Porque eu não garanto que o Porto passa pelo Inter Miami, não, tá bom? Cara, bom jogo. Bom jogo. Eu tô acompanhando aqui o que eu vi, né? De Inter Miami e olha ali. O time árabe também, final de temporada. Então, talvez o Palmeiras aproveite essa parte física, né? Em relação ao time árabe, que o time árabe, o campeonato árabe lá, vai pelo mesmo caminho do europeu, por causa das mesmas janelas. Então, o Palmeiras pode aproveitar. Mas é um time que vai, vai jogar. Vai jogar. Acho que o Palmeiras tem um certo favoritismo, mas acredito que vai ser um jogo bom, até um jogo aberto. Não acredito que o time árabe jogue atrás, não. Não acredito. Acredito que vai pro enfrentamento. Teremos um jogo aberto. Cara, Palmeiras é ali. Cara, eu vou de empate o Palmeiras. Eu vou de palpite duplo. Empate ou Palmeiras. Ou melhor, Palmeiras ou empate. Minha primeira opção é a vitória do Palmeiras e segundo empate. E aí, às 10 da noite, o jogo do Palmeiras é 1 hora da tarde. E o Botafogo joga às 10 horas da noite, confronto de campeões. O campeão da Champions contra o campeão da Libertadores. PSG e Botafogo. Cara, a missão do Botafogo é muito complicada por um detalhe. Apesar do PSG estar no final de temporada igual todo mundo, o time do PSG é muito novo. É muito novo. Eles não estão sentindo fisicamente. Não estão sentindo fisicamente. Eles jogaram contra o Atlético de Madrid, eles engoliram o Atlético de Madrid fisicamente. Ou seja, fisicamente eles não estão sentindo por causa da idade. E eles querem fazer história, né? Se tem um time europeu que quer ganhar, é o PSG. Cara, obviamente que o PSG é favorito. O PSG hoje seria favorito, na minha opinião, contra qualquer um. Tá? O PSG seria favorito contra qualquer um. É, cara, é difícil você olhar para esse jogo e, e não dizer, cara, se o Botafogo conseguir empatar, vai ser um resultadaço. Se o Botafogo conseguir empatar, vai ser um resultadaço. Porque tem uma diferença, é grande, né? Em, to, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. E o mais engraçado, né? PSG de onde é? França. O dono do Botafogo tem um clube aonde? Na França. O dono do Botafogo bate de frente com quem? Com o dono do PSG. Parece que as coisas se encaixam, né? O seu Dexter vai ter que engolir o PSG, né? É, cara, quem de todo mundo, de todos os jogos que tem aqui, quem tem a missão mais ingrata é o Botafogo. Todos os jogos, pega, não é só dos brasileiros não, todos os jogos. Todos os jogos que teremos na segunda rodada. Quem tem a missão mais ingrata é o Botafogo. Cara, vou ser bem sincero, e aí eu não tô querendo sacanear o botafoguense, nada. Óbvio.
Futebol é 11 contra 11. O Botafogo pode jogar fechadinho, tentar no contra-ataque. Pode se defender bem. Vai fazer uma linha ali com 3 volantes. Obviamente ele vai meter 3 volantes. Vai botar um cara na frente e um para puxar um contra-ataque. De repente vai jogar com 4 volantes sem ninguém de criação. De repente ele barra até o Savarino. Ele mete 4 volantes. Né? A gente não sabe. Vai tentar se defender, fechar ali o meio. Cara, mas eu vou. O meu palpite é vitória do PSG. E, cara, eu acho difícil o PSG não ganhar do Botafogo, cara. Sinceramente, eu não consigo nem prever o empate, tá? E aí eu não tô sacaneando o Botafogo, não. Se fosse Flamengo, Palmeiras, Fluminense, eu ia falar a mesma coisa. Nenhum desses times, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, tem chance, na minha opinião, tem chance hoje de ganhar do PSG, tá? Não tem chance, tá? Em um dos 4 brasileiros. Nem os sul-americanos, que tem o Boca e o River, tá? Eu vejo o PSG hoje num nível muito alto, em todos os sentidos. E um time novo. Então os moleques correm. Eles não estão sentindo fisicamente. Então, cara, o que eu torço é que o Botafogo perca de pouco. Seja um placar normal. Tá? Um placar, uma derrota, mas normal. Nada acachapante. Nada acachapante. Tá? Mas o Botafogo pode empatar? Sim. Sim. Mas a tendência é que seja um jogo ataque contra defesa, tá? Que seja um ataque contra a defesa. Então eu vou de vitória do PSG, mas vou torcer muito para o Botafogo me surpreender. Vou torcer muito, porra, seria espetacular para o futebol brasileiro, porra, e para o futebol mundial. Tu imagina o empate do Botafogo com o PSG, a repercussão que vai ter. Eu vou torcer muito, mas sinceramente eu não acredito. Tá? Aí na sexta-feira temos o Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo fez uma boa partida, né? Na verdade, a partida do Flamengo e do Chelsea na primeira rodada tiveram características muito semelhantes, né? O Chelsea não afundou o pé, o Flamengo também não. Os dois fizeram jogos tranquilos, não precisaram se expor muito, não sofreram muito. Ou seja, fizeram situações bem parecidas, o tanto que o resultado foi igual, 2-0 para um lado, 2-0 para o outro. O Flamengo tem uma maneira de jogar, de ficar com a bola, que talvez incomode o time europeu. O Flamengo tem uma maneira de jogar, de marcar em cima, que pode surpreender um pouco o Chelsea. O tanto que a preparação do Chelsea está sendo um pouco diferente, né? O Chelsea também poupou para enfrentar o Flamengo. Cara, o Flamengo e Chelsea, na minha opinião, é um jogo muito mais parelho do que PSG e Botafogo. Tá? Não por causa do Botafogo, por causa do PSG. Porque o PSG hoje é mais time que o Chelsea. Tá? Mas tem jogo. Flamengo e Chelsea tem jogo. Tem jogo. Logicamente, o Flamengo não vai encontrar a facilidade que encontrou contra o time da Tunísia. O Flamengo não vai encontrar um time atrás. O Flamengo vai encontrar um time que joga e deixa jogar, que é o Chelsea. Cara, vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Um grande jogo. Vai ser outro também que, se o Flamengo ganhar, a repercussão no Mundial vai ser monstruosa, irmão. Monstruosa. A repercussão monstruosa. Mas o meu palpite é Chelsea ou empate. Eu vou de Chelsea ou empate. Tá? Eu acredito no empate. Eu acredito mais no empate do Flamengo com o Chelsea do que do Botafogo com o PSG, pelo fato de ser o PSG. E tem um detalhe: o time do Chelsea no segundo tempo contra o Atlético de Madrid deu uma
mas ele poupou uns jogadores. Então, cara, para esse jogo eu vou de Chelsea, vitória do Chelsea ou empate. Porém, não é surpresa se o Flamengo ganhar. Tem mais possibilidade do Flamengo ganhar do Chelsea do que do Botafogo ganhar do PSG. Então, uma vitória do Flamengo não vai ser surpresa. Mas o meu palpite inicial é Chelsea ou empate. E fechando a rodada dos brasileiros, o Fluminense pega esse time da Coreia do Sul, se eu não estiver enganado. Isso. Um time da Coreia do Sul que perdeu a primeira rodada para o time africano. Cara, pelo que o Fluminense jogou, o Fluminense é o favorito. Para mim, o Fluminense vence esse time sul-coreano. Fluminense e Hyundai, o San Hyundai, eu vou de Fluminense. Eu não vou nem de empate. Para mim, dá Fluminense. 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 Então, cara, os meus palpites são vitória do Fluminense, vitória ou empate do Palmeiras. Para Botafogo e Flamengo, eu vou de derrota dos dois. O meu primeiro palpite é que Botafogo e Flamengo percam. Porém, eu acredito muito mais no empate do Flamengo com o Chelsea do que do Botafogo contra o PSG. E vejo uma probabilidade maior de talvez o Flamengo ganhar do Chelsea do que do Botafogo ganhar do PSG. Onde é que a gente pode ter surpresa? Bom, na minha opinião, aonde a gente pode ter surpresa, para mim, vai ser no jogo Flamengo e Chelsea. Que eu vejo o Chelsea favorito, mas eu não vejo uma discrepância. Tá? Eu não vejo a discrepância. Eu vejo 60-40. Ou seja, então, na minha análise aqui, o Flamengo tem opção de vencer. Agora, no PSG e Botafogo, eu vejo uma diferença maior, bem maior. Bem maior. Torço para que tenhamos 2 vitórias, um empate e uma derrota. Vai estar ótimo. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Vai ser ótimo para os brasileiros. Então tá aí a minha análise, meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.